E vamos continuar. Os princípios do planejamento. Eu vou mais citar, nós conhecemos, né? Universalidade, considerar todos os setores e região de uma nação ou região. Então, esse é o princípio do planejamento. Você tem que considerar o todo para agir na parte que lhe compete. Porque você faz parte desse todo. A continuidade. Isso aqui é maravilhoso, gente. É como eu falei para vocês. Não foca no ano. É só o recurso que é daquele ano. Mas as ações planejadas, elas vão ter sequência ao longo do tempo, porque elas precisam respeitar o plano plurianual e as diretrizes de longo prazo. Flexibilidade, que foi o que eu falei para vocês, permite ajustes conforme mudanças nas circunstâncias. Mas se você tem um planejamento firme, está focado no objetivo, pode vir pandemia, pode diminuir recurso, você adapta, flexibiliza aquele planejamento, mas você tem o que flexibilizar, você tem um instrumento para olhar e ajustar. Você tem que ter um planejamento. Participação. Envolver a sociedade civil, envolver governos locais e outros atores no processo de decisão. É tudo, é todo mundo. Vamos todo mundo junto aqui, de janeiro a janeiro, vencendo desafios de uma forma leve. Por que de forma leve? Porque eu estou focando meus esforços onde tem resultados. E isso já é legal de se fazer. Instrumentos do planejamento no Brasil. O PPA, que é o Plano Plurianual, ele direciona as metas e prioridades para 4 anos. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, define diretrizes para o orçamento anual. E a lei, e a nossa maravilhosa, coloquem aí na cabeça e no coração de vocês a nossa LOA. Porque a LOA, a gente sente ela mais de perto, né? A LDO fica ali, o governo manda para o Congresso, para o Legislativo, o Executivo manda para o Legislativo, volta, vai, tarará. Mas a LOA, a gente participa dela. A gente participa diretamente da LOA. Então, por quê? Porque é ela que vai detalhar receitas e despesas anuais. E na UFOPA, diretamente, qual é o impacto e por quê? Na UFOPA, esses instrumentos, todos eles, ajudam a definir investimentos no ensino, pesquisa, extensão e infraestrutura. Por que todos eles? Porque a gente encaminha o nosso planejamento para o MEC, para o Ministério da Educação. E aí o executivo pega todo o planejamento de toda a galera. Então, é algo muito importante. Faça o melhor que você puder, faça com excelência. E vai para lá. E manda, né? Até dia 31 de agosto, manda o plano, o projeto de lei. E o mais interessante, qual é a finalidade de tudo isso? Promover o desenvolvimento sustentável. E aí vem garantir a alocação eficiente dos recursos. A nossa tarefa vai ser isso, é Pareto na veia, é sempre. Orientar a gestão pública para resultados. Você sempre vai ter resultados, sempre. Por isso que você tem como achar seus 20%. Agora, esses resultados, a gente colocou aqui no sentido de positivo. Mas se forem negativos, faça análise do seu resultado negativo para melhorar. E se o resultado foi positivo, foi bom, faça análise do resultado positivo para melhorar. Por quê? Porque nós estamos em movimento. Não para. É em movimento. Lembre-se sempre disso. Nós estamos em movimento. Nosso movimento é ser referência, né? Uma universidade de referência. A gente tem os tipos de orçamento. Orçamento tradicional focado no controle de gastos, ele não detalha muitos resultados. Orçamento programa vincula os recursos às metas e objetivos de governo, ou seja, prioriza ali resultados e eficiência. E o participativo, que envolve a população na definição da prioridade de gastos. Agora a gente vai falar um pouco dos princípios do orçamento, que é legalidade. Pronto, orçamento, gente, é aquilo. Ele vai ser nosso grande desafio. E a gente precisa respeitar os princípios da legalidade, ou seja, ele deve ser aprovado por lei, LOA. E a nossa LOA 2025? Nossos recursos de 2025? Não foi aprovado ainda. Por isso que nós não podemos descentralizar ainda.
Mas isso é o processo que a gente vai entender durante as explicações seguintes. Todo esse conhecimento, guardem no seu coração para as aulas seguintes serem mais maravilhosas ainda, porque vocês vão enxergando, vocês vão sentindo, onde todos esses conceitos vão entrando, vão se adequando. Ah, entendi. Ah, agora tudo faz sentido. Então, o conhecimento é a principal. Depois a gente vai afunilando para entrar justamente aqui na UFOPA. A gente está chegando, ó, a LOA, a gente já está mais perto daqui, da nossa parte. E a universalidade. Todas as receitas e despesas devem ser incluídas no orçamento. Por isso que se você tem um planejamento, manda para a gente vai mandar também para lá, para a UFOPA como um todo. Transparência, o acesso público às informações orçamentárias e a anualidade. Isso é um princípio do orçamento público porque ele tem vigência de 1 ano, mas o impacto tem que ser a longo prazo, tá? É a vigência daquele recurso, porque ano que vem pode melhorar, que é a tendência, ou reduzir, infelizmente. Então, a vigência é a anualidade daquele orçamento, tá? Mas o impacto não é anual. Então, pensem sempre nisso. Tudo que você está fazendo hoje não é para esse ano. É o impacto, por isso que os resultados precisam ser medidos. E é por isso que nós chamamos de gestores. Gestores, né? Porque tem que fazer essa gestão sempre. Especificidade deve ser detalhado, tá? Despesa e receita devem ser detalhadas. E a exclusividade. O orçamento deve tratar apenas de questões financeiras, tá? Estão faltando de LOA, que já está aproximando da gente, não foi sancionada ainda, pessoal. Que deveria já ter sido, mas não foi. Por que a LOA não foi sancionada? Porque colocaram prioridades na frente da LOA, nosso Congresso maravilhoso, o nosso Legislativo, e entraram de recesso. Dia 2 de fevereiro voltam e a gente fica nessa expectativa de aprovação da LOA, tá? Então, a gente já está, né? Já estamos em caminhos mais próximos aqui.